Oi, eu estou gravando esse vídeo, claro, aqui para o nosso canal, para vocês que têm acompanhado o nosso canal, para cumprir duas funções específicas. A primeira, como psicólogo, eu sou um profissional que milita na área da saúde, e como um profissional que milita na área da saúde, sinto que é meu dever passar adiante informações que eu considero sólidas e que eu tenha testado, que eu tenha verificado, para ajudar as pessoas a cuidar da própria saúde e da saúde dos outros. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre os recursos que nós temos como pessoas individuais para ajudar a evitar e a reduzir os impactos da possível propagação do vírus que está ameaçando, provavelmente já começou uma epidemia no Brasil, ok? A primeira explicação que eu quero dar para vocês é uma explicação simples. O vírus afeta muita gente, se propaga de forma muito rápida e muitas das pessoas afetadas não apresentaram sintomas. Como elas não apresentaram sintomas, elas não sabem que estão com o vírus. Eu posso, por exemplo, nesse momento, estar com o vírus sem saber. Se eu tenho o vírus e não sei que eu tenho, e 80% das pessoas afetadas por esse vírus são assintomáticas, eu posso, sem perceber, inadvertidamente, transmitir esse vírus para alguém que também fique sem sintomas e transmita para uma outra pessoa, e alguma dessas pessoas pode ter a sua vida colocada em risco por ser uma pessoa que corre riscos em relação a essa doença. Eu mesmo, particularmente, sou grupo de risco, eu sou diabético e isso é um risco. Sou um paciente em risco. Se eu pegar o vírus, eu corro o risco de precisar de atendimento especializado e UTI. Todo mundo está pensando, e eu tenho ouvido muita fala sobre essa situação do vírus, em termos de eu não devo ir ao lugar para não me expor ao vírus. Certo, uma providência, estou cuidando da minha saúde. Mas há um segundo aspecto sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu também devo evitar ir aos lugares para evitar expor a saúde de outras pessoas em risco. Digamos que eu entro numa fila de supermercado e, ao entrar na fila de supermercado, eu sou um portador, estou assintomático, passo isso para um outro portador também assintomático, e ele tem em casa, digamos, um idoso que é grupo de risco para essa doença. Eu coloquei em risco a vida de uma outra pessoa. Essa compreensão do nosso papel, não apenas da proteção da nossa saúde, mas também da proteção da saúde dos outros, especialmente aqueles que estão em situação mais vulnerável, ela é muito importante na hora de você tomar uma ação numa situação que envolve outras pessoas. Isso não é só uma questão o governo, o médico, o psicólogo, o agente de saúde, o dono do supermercado, é uma coisa que afeta todas as pessoas. Então é preciso que providências de controle da transmissão do vírus sejam tomadas não apenas pelas pessoas que podem ser vítimas do vírus e das complicações causadas pela sua aquisição, mas também aquelas pessoas que podem transmiti-lo inadvertidamente a outras pessoas. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Uma segunda coisa que eu queria falar é que todos nós temos medos e, sem dúvida, a gente até falou num vídeo que a gente lançou há pouco no canal, eu e a Valéria falamos, sobre as nossas reações de ansiedade. Digamos que eu seja um grupo de risco, como eu sou, ou a minha irmã, por exemplo, é um grupo de risco. Ela não deve se expor ao vírus. Aí, nesse caso, ela está cuidando da saúde dela. Tá certo? Eu estou cuidando da minha saúde. O que acontece com uma pessoa na situação dela? Ela vai ter que ficar em casa
em condições salubres, lavar as mãos, todas aquelas coisas que a gente conhece de providências de higiene pessoal que diminuem a chance de contaminação. Mas isso vai fazer ela começar a ficar perder a paciência, ficar incomodada, ficar irritada, e vai fazer com que a ansiedade dela aumente, porque ela está de fato numa situação em que ela pode correr perigo. Voltamos à questão da ansiedade. Então agora eu vou falar a segunda coisa que eu queria oferecer para vocês nesse vídeo, que aí eu vou falar ainda como um agente de saúde, mas também como psicólogo. Que segunda coisa é essa? Nós podemos reduzir a nossa própria ansiedade numa situação como essa, em que eu vou ter que ficar, por exemplo, em isolamento forçado durante algum tempo. Nós podemos lidar com a nossa própria ansiedade examinando também como nós reagimos ao medo, conforme eu falei naquele vídeo com a Valéria, mas também que vida nós estamos levando, não é? Como é que nós lidamos com a vida quando o que nós temos a fazer é diferente daquilo que a gente faz normalmente, não é? Vamos falar primeiro de providências em relação à ansiedade. A ansiedade, ela pode virar medo e, portanto, ela tende a conduzir a sua mente para certos assuntos. Nós humanos adoramos assuntos, conversar, pensar. Se a gente permitir que o nosso medo e a nossa ansiedade selecione apenas assuntos que combinam com ele, a nossa ansiedade aumenta, o nosso desconforto aumenta, a nossa falta de paciência aumenta, a nossa irritação de ficar em casa aumenta. Então a gente precisa ampliar o nosso leque de assuntos, o nosso leque de atenção, as coisas às quais a gente presta atenção. Digamos, por exemplo, um hobby. Nossa, mas eu não tenho um hobby. Muita gente confunde hobby com diversão. Ah, meu hobby é assistir série na televisão. Não, isso não é hobby, isso é diversão. Diversão é uma coisa que você faz para se distrair. Um hobby não é uma coisa que você faz para se distrair. É uma coisa que você faz para se concentrar em algo relevante. Marcenaria, tocar um instrumento musical, fazer colagens, pintar mandalas. Eu estou dando alguns exemplos de coisas que me vêm à mente. Para você fazer aquilo, você precisa prestar atenção no que você está fazendo. Esse prestar atenção não é distrair a mente, é ocupar a mente com um conteúdo que tem valor para você, mas não tem nenhum valor econômico. Você não vai vender aquilo, você só vai fazer aquilo porque aquilo é uma atividade que aperfeiçoa a sua relação com a atividade. Música é um exemplo, ok? Esse é um momento bom para que a gente comece a se dedicar a atividades desse tipo, atividades que são exigentes e, portanto, permitem competir com o medo que está ali atrás. Meu Deus, e se eu pegar o vírus ou qualquer coisa assim? Que exigem a minha atenção, melhoram a minha capacidade de atenção, certo? Mas que não são atividades sem estrutura nenhuma, como assistir uma série, que você liga a TV e a TV mostra a série para você, ou a YouTube, ou qualquer coisa assim. Não, eu vou me dedicar àquilo. Por exemplo, eu toco instrumentos, e isso exige de mim um esforço. Então eu vou pegar uma música nova e vou aprender essa música nova. Isso vai exigir de mim um esforço, ok? Eu espero que esse vídeo possa ser útil para você. Vou falar mais ainda sobre esse assunto em outras vezes. Gostaria que você, se gostou do vídeo, compartilhasse com as pessoas. Se você acha que ele é útil, passe para as outras pessoas. Vamos aprender a conversar sobre as coisas de forma que essa conversa sobre as coisas nos ajude a enfrentar as situações que aparecem. Muito obrigado pela sua atenção, e se você gostar, dá o seu joinha e compartilha. Um abraço.